É no sofá da minha casa. É no sofá da minha casa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Sofá da Minha Casa, um podcast que é literalmente no sofá da minha casa, na minha sala, para a gente sentar nesse sofá, para a gente conversar, refletir, aprofundar, aprender, se conectar e principalmente para inspirar tanto a gente que tá aqui nesse sofá quanto vocês que estão ouvindo a terem conversas profundas no sofá da casa de vocês também. Estou aqui com Carolina Bittencourt, psicóloga, para a gente falar sobre criança interior. Sim. Tô muito animada pra gente falar sobre esse tema. Sim. Carol, bem-vinda ao meu sofá. Como que você tá? Tô bem, tô ótima. Tô muito animada de estar aqui. Muito legal participar do seu podcast. Vamos falar então sobre esse tema. Cara, eu fiquei pensando da gente começar falando um pouco do que te atraiu, assim, a falar sobre criança interior e até pra quem tá ouvindo, né? Não é necessariamente podcast para psicólogos. O que é esse termo, assim, dessa criança interior? Por onde eu posso começar? Eu fiquei pensando, né, antes de vir, por onde que eu poderia começar a falar sobre isso. E eu acho que tem um assunto legal que é um tema até que eu falo no meu grupo de estudos também, né, que é o que leva as crianças à terapia. Eu atendo crianças e adolescentes, né, e quando a gente vê a maioria das crianças que chegam à terapia, elas chegam por alguns motivos que podem ser tanto responsabilidade, não vou falar de culpa, né, porque não gosto de culpabilizar os pais, eu acho que eu tenho sempre muita empatia com os responsáveis, mas a gente responsabiliza as atitudes que são vindas de gerações anteriores e tudo mais, mas muitas delas causam nas crianças questões e essas crianças, elas crescem e elas viram adultos. Então, essas crianças, quando não vão à terapia, quando precisavam, elas continuam com aquela criancinha que precisava dentro delas. Então, muitas vezes, não precisa nem ser um trauma muito grande, sabe? Às vezes acontece uma coisa menor, uma coisa pequena, como, por exemplo, uma doença, né? Às vezes uma internação, que nem foi uma internação tão longa, mas a criança ficou ali toda furada, ficou toda mexida, ficou assustada com os médicos, né? Esse acaba sendo um clássico, assim, né? E aí, ela ficou mexida com isso, os pais, por não terem esse respaldo emocional, não souberam ajudar a criança, não souberam dar conta. Muitas vezes a própria criança não demonstra, diz que tá bem. E aí, quando chega na vida adulta, vê que muitas coisas eram ferida desse período emocional de 5, 6, 7 anos de idade. Então, vendo tantas crianças que eu atendo, quanto jovens adultos que carregam essas feridas emocionais, esse acabou sendo um tema que me interessou demais, sabe? É um tema que eu vejo em todo mundo. Eu vi na minha terapia pessoal, sabe? Então... Sim. Não, eu fiquei pensando em você e eu achei muito interessante você ter trazido esse tema, exatamente porque eu pensei, assim, como uma psicóloga, né, terapeuta que atende jovens e adultos só. Cheguei a atender criança, mas muito pouco na época da faculdade, e adolescente nunca atendi. Assim, tem esse trabalho com o lugar da criança interior, como a gente tá chamando, né, desses adultos, desses jovens adultos, mas eu achei muito interessante, porque mal ou bem você tem essas duas perspectivas, né, atendendo as crianças que, digamos assim, onde tem essas feridas base, né, entre aspas, que a gente fala muito sobre isso, né. Uma coisa que eu já pensei que a gente já pode começar daí, eu tava num grupo de estudo sobre trauma, e a gente tava falando de como que o trauma, ele acontece não pelo evento em si necessariamente. Às vezes sim, às vezes é um evento, assim, muito traumático, muito grande, mas esses resquícios de trauma ficam muito mais devido a duas coisas. Falta de suporte, né, falta de uma rede, de uma possibilidade de ter um suporte em relação a esse trauma, e junto disso, de um espaço e uma capacidade interna de elaborar aquilo que foi vivido. E aí eu lembro que nesse grupo de estudo eu fiquei pensando, cara, obviamente, então, as crianças, se a gente parar pra pensar, são muito vulneráveis, né? Os adolescentes também, mas acho que as crianças mais, exatamente porque são absolutamente dependentes do outro, né? Então acontecem essas coisas, pode ser das maiores, dentre, enfim, violências e muitas outras coisas, até entre muitas aspas, menores. Entre muitas aspas mesmo, assim, o grau, né, da situação, mas uma criança não tem essa capacidade não tem capacidade interna e muitas vezes nem tem repertório para pedir uma ajuda, para ter esse suporte, enfim. E aí essas feridas ficam não cuidadas, né? Ficam em aberto.
que eu Sim. pensei. O trauma ele vai formar como se fosse uma fotografia, né? Uhum. Então, aquele momento que a criança passou, aquela situação ali, ela vai fotografar e aquela criança interiorzinha vai ficar ali. Vai ficar presa ali naquele momento, naquela situação, naquela idade, Uhum. né? E uma coisa que eu acho que é importante, né? Você falou, não vai ter nem respaldo pra pedir ajuda. Toda criança vai pedir ajuda de alguma forma. Só que a gente é que não sabe olhar. Nossa. Toda Eu criança. falei daqueles minutos de silêncio. Eu Sim. acho que esse é um bom momento Sim. de minuto de silêncio. Sim. E... Cara, real. E isso é muito legal. Eu acho que assim, eu falo como terapeuta infantil, mas eu falo como terapeuta e como cliente também. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente pediu ajuda quando a gente sofreu alguma coisa quando a gente era criança. Uhum. Os adultos que não souberam olhar. Gente, Cara, eu isso é acho muito que importante. eu vou chorar nesse episódio. É Nossa, verdade. real. É isso, assim. Uhum. A gente precisa se acolher nesse sentido, sabe? Uhum. Porque as crianças, elas choram, elas fazem birra, Uhum. elas gritam, elas não querem fazer dever de casa. Pensei em fazem sintoma, e agora quando eu falei fazem sintoma, que é um termo bem nosso, assim, psicologuês, né? Mas pensei, tipo, essas crianças que estão ficando, que vivem ficando doente. Tem alergia de pele, muito Uhum. comum. Ou então uma criança que do nada engorda muito. Ou emagrece muito também, perde muito peso. Isso é um sintoma, né? Cara, total, né? Sim. Nossa, achei que fez muito sentido, assim, só antes de você seguir. Porque eu tinha levado pra esse lugar realmente de que não tem um repertório, não tem um repertório de verbalizar, né? Chegar pro adulto, entre aspas, não é pra ter esse repertório, não é da fase da criança ter essa maturidade. Embora algumas tenham, Algumas têm, sim. acabam desenvolvendo esse repertório. Sim. Mas de você olhar no olho de um adulto e falar, eu estou em sofrimento emocional, eu preciso de ajuda, eu estou, assim, obviamente a criança, na maioria das vezes, não vai ter esse repertório verbal, né, mas, nossa, achei muito importante que você falou de que ela fala, né, a gente Ela fala, fala, sim. de alguma forma. Sim. Por que isso é importante? Eu acho que é pra gente conseguir se acolher nesse sentido. Uhum. Do tipo, a gente pediu ajuda, a gente tentou falar com as pessoas. Uhum. E esse pedido de ajuda, ele continua dentro da gente. Uhum. E ele vai continuar dentro da gente ao longo da vida toda. Que lindo, Carol. É lindo, assim. Quando a gente pensa na terapia de criança, quando a gente pensa na terapia de jovens adultos, pode ser até na velhice, gente, assim. Cara, sim. A gente vê que existe uma criancinha dentro da gente, naquele momento em que sofreu aquele trauma, ainda gritando. Só que aí, ao invés de fazer birra agora, por exemplo, ela vai desde ter sintomas somáticos, né, que são esses que a gente falou, quanto, por exemplo, sei lá, o que a gente pode dar de exemplo aqui? Até eu pensei birra, assim, adulto fazendo birra que a gente Pode ser vê, né? Tem muitas coisas. Eu pensei até em coisas que são muito julgadas, assim, e eu entendo, porque de alguma forma é violência, né? Mas, sei lá, pessoas quando se pegam manipulando de alguma forma, até muitas atitudes que a gente vê como as mais moralmente julgáveis, né? Embora a gente não trabalhe com moral, mas e não é querendo justificar, mas eu acho que é importante a gente trazer essa compreensão. É o nosso trabalho, Sim, né? sim. Ter um olhar mais aprofundado e menos direto, raso e julgativo. Fiquei pensando assim, se grande parte Sim. dessas feridas e dessas atitudes que até dentro de um lugar moral podem ser muito julgáveis, não vem de um lugar de uma dor. Sim. Uma coisa que você falar de manipulação me lembrou são relacionamentos de abuso, né? Relacionamentos abusivos. Uma pessoa que vive um ciclo de entrar e entrar em relacionamentos abusivos, né? Essa pessoa, ela tá revivendo ali aquela dor de uma criança. De uma criança emocionalmente ferida dentro dela que ainda assim, de alguma forma, precisa daquilo, precisa reviver aquilo pra trabalhar alguma coisa dentro dela. Então é a forma daquela criança pedir ajuda, né? Tá ali o pedido de ajuda, sabe? Nossa. A gente é que não tá conseguindo olhar pra isso. Uhum. E olha como isso é rico e interessante até pro nosso trabalho pessoal mesmo, né? Total. Quando a gente começa a repetir padrões na nossa vida, quando a gente começa a ver que tem algumas coisas que a gente tenta e não dão certo, né? Então, até gatilhos também, né? Quando a gente Sim. começa a perceber que a gente é engatilhado muitas vezes por muitas coisas diferentes ou pela mesma coisa também, a gente pode pensar, puxa, que criança é essa dentro de mim? Que parte é essa dentro de mim que tá machucada? Que tá ferida, né? O que foi que eu vivi na minha infância que me engatilha tanto nesse sentido? Sim, me veio uma imagem de uma ferida ainda em aberto com
um band-aid em cima. Uhum. E aí esses gatilhos é como se tocasse, tem um band-aid, mas a ferida em si ali embaixo ainda tá aberta, né? Sim. E uma coisa que é importante também é quando a gente começa a olhar com mais detalhes, principalmente nas crianças e nos adolescentes, isso, né? Como isso acaba dizendo respeito a como a pessoa se vê, né? Porque isso, assim, a gente não guarda os traumas ou as feridas, a gente não guarda como trauma e ferida. A gente guarda como o que a gente vai chamar de introjeções, né? Então a gente guarda como os eu sou. Vamos explicar, calma. Você falou duas coisas importantes que eu tava querendo te pausar pra gente explicar. Porque eu acho que você falou algo, assim, de novo, muito importante sobre repetir padrões e o que são essas repetições, assim. Aí eu fui pra esse lugar que a gente divide abordagem, né? Que é a Gestalt terapia, que tem esse olhar, né? De que a gente vai repetindo, isso vem também lá da psicanálise, que a gente vai repetindo numa tentativa de elaborar, né? Não só elaborar aquela situação que ficou em aberto, e agora a gente tá falando dessas situações, essas relações, essas vivências, esses traumas de quando a gente era criança, que a gente não teve o olhar ou o recurso pra cuidar. E não só elaborar, mas fechar, né? Da Sim, gente conseguir exatamente. dar um fechamento minimamente satisfatório pra essa situação, essa questão, esse trauma, enfim, que ficou em aberto. Esse era um ponto. E o segundo, introjeções. Extremamente importante. Explica um pouquinho mais do que são essas introjeções. As introjeções nada mais são do que as coisas que a gente acha e percebe sobre nós mesmos a partir do que os outros olharam ou perceberam sobre a gente ao longo da nossa vida. Então, se eu cresci com uma pessoa que passou, vamos pensar num lado positivo aqui, num lado legal, uma pessoa que passou a vida inteira me achando incrível, eu vou ter a introjeção, eu sou incrível, né? Eu sou o máximo, eu sou muito legal. Isso acontece, né? Existem muitas crianças e muitos adolescentes que crescem com esse tipo de introjeção. E essas introjeções, elas vão fazer a gente viver ao longo da nossa vida com essas crenças, tanto positivas quanto por o lado negativo, como por exemplo, se a gente tem uma situação traumática na nossa vida, vamos pensar a separação dos pais, né, que é clássico. Um clássico, exatamente, né? A criança, ela se sente muito culpada. Num geral, todas as crianças vão se sentir culpadas pela separação dos pais, isso é um fato. A gente trabalha isso na terapia, no processo terapêutico, não é um trabalho elaborado, não é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho que é necessário, né? A criança vai pensar o quê? Eu sou responsável pela separação dos meus pais. Portanto, eu sou uma merda. Eu sou uma droga, eu sou terrível, eu sou a separadora dos meus pais, ou eu deveria ter mantido meus pais juntos. Essas todas são introjeções. E aí, quando a criança vive uma situação traumática, até do hospital, por exemplo, né? Ela pode se culpar por estar no hospital. Ela pode se culpar por estar vivendo essas situações que ferem ela, né? Que machucam ela. Ou então até ver os pais tristes, os pais preocupados e se culpar por essa situação. E ela vai pensar o quê? Eu sou terrível. Eu sou a grande causadora do mal da minha família. Eu tirei a minha mãe de casa. Eu devo merecer sentir dor. E, gente, quantas vezes a gente já não pensou isso na vida adulta? Né? Quantas vezes a gente já não carregou esse tipo de pensamento, principalmente quando a gente revive uma situação. Por exemplo, a gente pensa numa pessoa que revive uma situação de abuso, né? Tá entrando e entrando em vários relacionamentos abusivos, não consegue perceber por quê. Quando a gente vai ver as introjeções da pessoa, a gente vê, a pessoa acha que merece aquela situação. Sim, e eu lembro também dos meus atendimentos de pessoas que vieram de famílias, infelizmente, muito abusivas, e nem sempre é na fala, tá, gente? Isso eu acho que é muito importante, porque nem sempre a introjeção ou essa fala que a gente... Eu gosto muito de imaginar a introjeção como algo que a gente engole. A gente engole algo que nos deram sem mastigar, sem digerir, né? Sem quebrar e até fazer essa separação do que é nutritivo, do que faz sentido, do que não faz sentido. Então a gente simplesmente engole aquilo que deram pra gente sem questionar muito, né? E nem sempre isso vem só de um lugar de você é uma merda. Tipo, um pai ou uma mãe fala... Às vezes, infelizmente, isso acontece. Mas nem sempre é só nesse lugar, né? Mais direto. Mas às vezes são em atitudes. Às vezes tratam aquela criança ou aquela adolescente ou aquela adulta como se fosse uma merda. Então a introjeção fica... Eu sou isso. E outra coisa que você falou que eu acho importante, que eu fiquei pensando, é como que a criança nesse lugar, que faz muito sentido dentro desse processo, daquele momento, se coloca como responsável, que é um lugar de... A gente falou um pouco no outro episódio, né? Agora eu pensei em prepotência, mas claro que, assim...
a criança, de alguma forma, é um pouco ali prepotente, não como algo ruim, mas como algo, enfim, da idade mesmo, né? E aí me veio, assim, dessa introjeção, eu sou o responsável, e muitas vezes a gente vê em pessoas que a gente atende que são adultas e que ainda estão nessa lógica de eu sou o responsável por tudo. Parte do trabalho na terapia é a pessoa realmente poder se responsabilizar, mas por aquilo que é responsabilidade dela, né? Porque o que eu vejo é muitas vezes pegar responsabilidades, tipo da separação dos pais, dentre outras, aí na vida adulta às vezes é no trabalho, né? Pegar responsabilidades que não são delas no relacionamento amoroso ou nos relacionamentos no geral. Pegar e se responsabilizar por coisas que não são sua responsabilidade, aí a gente pode entrar em muitas coisas. Mas eu não tinha me dado conta, de uma forma tão clara quanto agora quando você falou, como que isso não fala dessa criança interior que aprendeu que ela é responsável pelas coisas, né? Como ela continua falando que ela é responsável, né? Exatamente. Achei isso um exemplo muito bom, assim. Bom, nós vamos daqui. Momento de silêncio. Momento de silêncio, sentindo as nossas crianças. Sim. Eu fiquei pensando dentro do que a gente falou, assim, de como que essas crianças aparecem. Essas interiores, assim, a gente falou então de birra, a gente falou de manipulação, a gente falou de... Eu tenho um exemplo legal. Há muitos anos atrás eu atendi uma moça que ela olhava muito pra cima, assim. Nossa. Eu nem sei qual é a história, mas esses exemplos são incríveis. É muito legal. Ela olhava muito pra cima, assim. Ela olhava muito. Toda vez que ela falava alguma coisa. Era uma pessoa com muito medo, com muita dificuldade de bancar a vida dela, de seguir e tudo mais. A gente começou a entrar na história de vida dela. A gente começou a... Assim, tô tentando contar esse caso no sigilo, né? Mas tem muitos anos também, né? A gente começou a entrar na história dela, a gente começou a viver... A gente começou a ver que ela viveu situações de muito medo com um dos responsáveis, que era uma pessoa muito alta. Nossa, tô arrepiada. E aí o medo dela, as situações de medo dela se reproduziam na criancinha de 3, 4 anos de idade, com medo de ser rejeitada ali. De ser... Rejeitada não, de ser repreendida. Por aquele adulto alto ali, gigantesco. Quando a gente percebeu que era aquela criança que tava com medo e não ela a adulta de fato, ela conseguiu se atualizar. Primeiro ela percebe as introjeções dela, né? Então ela consegue perceber, eu tô com medo desse adulto, eu acho que eu não sou o suficiente. Eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Tá bom, em quais partes da sua vida você tá achando que você não tá conseguindo dar conta? Ela começou a perceber que ela tava achando que ela não ia conseguir dar conta do trabalho, e era por isso que ela ficava trocando de trabalho em trabalho. Ela tava achando que ela não conseguia dar conta do relacionamento, da casa, por isso que ela não saía da casa dos pais. Quando ela consegue se dar conta disso, ela consegue se atualizar. Puxa, agora eu sou uma pessoa adulta. Eu não tenho mais, não preciso mais ter medo dessa pessoa grande, gigante. E aí ela se deu conta eu acho que essa foi a parte mais legal do processo terapêutico. Ela se deu conta de que ela tinha a altura desse responsável que ela tinha medo. Mentira! Então ela não olhava mais pro alto pra falar com essa pessoa. Cara, eu tô Olha que vendo demais. você e pensando, a terapia é um processo muito bonito, né? Sim. Que lindo. Lindo, lindo demais, assim. A gente conseguiu, com uma adulta, a gente conseguiu trabalhar a criança dentro dela, criança de 3, 4 aninhos. Total. E uma coisa que me veio é que, assim, acaba sendo um parêntese, né? Uma tangente no episódio, que não é nem pra gente falar de técnica, mas eu fiquei pensando como que é importante a gente olhar o todo, né? Com certeza. Não ficar só na fala. Sim. De você ter percebido esse olhar. Sua história me lembrou, falando de criança interior, um pouco a minha experiência, que foi quando eu percebi que a minha ansiedade atacava no final, assim, final da tarde, início da noite. E ficava até hoje, assim, quando eu tenho algum sintoma físico, aparece mais nesse momento. Podem ter outras explicações científicas em relação a isso, mas eventualmente eu percebi na terapia que tinha a ver com o horário que meu pai chegava em casa. Olha só. E, assim, meu pai é uma pessoa que, enfim, a gente tem uma relação, né? Mas é uma relação da minha parte muito conturbada nesse lugar do medo mesmo, né? Da forma de criação, ele ser sempre uma presença muito imponente, né? Com uma voz forte. Eu lembrei disso quando você falou de olhando pra cima de muito alto. Eu lembrei do meu pai e lembrei disso, assim. Que eventualmente, na vida adulta, isso, tipo, tem poucos anos, assim. Eu já morando sozinha, mas chegava, assim...
final da tarde, que na verdade era o momento que eu tava parando de trabalhar. Então não tinha a ver com, sei lá, ansiedade pra trabalhar. E aí eu fui entendendo, elaborando, que era no horário que ele chegava, que era um horário que eu ficava ansiosa, que eu não sabia se ia ter alguma bronca, alguma coisa do tipo. E isso fala exatamente desse lugar da criança que existe dentro de todos nós, né? Com certeza. Com essas feridas, com esses medos, enfim. Sim, eu tava te ouvindo falar, aí eu tô ouvindo as pessoas gritando aqui no corredor, né? Que são crianças. Aham. Sim. E aí eu me lembrei de uma história também de uma outra pessoa, que ela tinha uma história de vida em que ela era trancada pra fora de casa quando ela fazia algo de errado. Então ela tinha também esse movimento de bater na porta, de gritar, de tudo mais. Então toda vez que alguém gritava perto dela, ela tinha o gatilho. Quando a gente começou a trabalhar sobre isso, assim, realmente, assim, ela como adulta não gostava de gritos, ela como adulta não gostava de tudo mais, mas a gente precisava trabalhar essa criança. A gente precisava olhar pra criança que tava na idade dos 7, 8 anos de idade, que era presa fora de casa, né, e que sofria essa violência, né, quando a gente falava sobre ela na vida adulta, a gente nunca ia conseguir chegar tão longe quanto a gente conseguiria se a gente falasse dessa criança pequena. Em algum momento no processo terapêutico, ela começa a falar como uma criança pequena, ela começa a falar com a voz de criança pequena, ela começa a se portar, se jeitar de criança pequena, pra gente poder conseguir trabalhar isso, sabe? E foi lindo, assim, foi um processo muito bonito também. E acho que vale dizer, assim, principalmente pra quem tá ouvindo, assim, é um processo muito doloroso, né? Sim. É um processo muito difícil. Muito. Muito difícil. Muito, exatamente, porque isso eu tento explicar pra todo mundo que decide iniciar terapia comigo ou na vida, seja com outra pessoa, que é, primeiro, vamos validar a sua coragem de estar querendo fazer isso, porque não vai ser agradável. Sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tá contando essas histórias e aí parece muito bonito, quer dizer, é muito bonito, mas no processo de quem viveu até chegar nessa parte mais bonita, né, é muito doloroso, porque eu acho que é exatamente isso, assim, é olhar pra questões, para situações muito dolorosas, até porque tem um motivo pelo qual a gente não olha a qualquer momento, de qualquer forma, e essas questões não estão aqui assim. É porque é difícil. Então, tem isso. Aí é raiva, e aí se culpa, e culpa os pais, e aí tá com raiva de todo mundo, e aí culpa todo mundo. É muito doloroso mesmo. E muitas vezes o processo é o inverso também, né? A gente acabou falando da criança pro adulto, né? Mas o processo muitas vezes, na maioria das vezes, né, na verdade, principalmente quando a gente atende adulto, né? É o inverso. Você primeiro entende o que que você acha de você, porque você vê os seus gatilhos, né? Você vê o que que você tá vivendo na sua vida que tá travado, que não tá fluindo. Você provavelmente vai procurar terapia por esse motivo, né? Ah, porque o meu trabalho tá assim, porque meu relacionamento tá assim. Total. Você vai entender o que que você pensa, o que que você acha de você vai entender de onde veio aquilo. E aí você chega na raiz da questão, né? E aí, eu acho a minha hipótese é que as pessoas odeiam quando elas percebem que a gente vai ter que falar de passado, de coisas difíceis. Cara, sabe o que as pessoas odeiam? Um processo que eu acho que... Vou arriscar dizer todo mundo. Quase todo mundo. Quase 100% das pessoas odeiam. Todo mundo que eu já atendi até hoje, assim, não gostou dessa etapa do processo. A gente percebe que o nosso trauma tá na infância. Mas a gente percebe que hoje a gente é adulto. E perceber que hoje a gente é adulto é perceber que quem é responsável por aquela criança pequetita hoje é a gente. Vamos ficar em silêncio um pouco? Eu acho que esse momento é muito importante. E é terrível. Não, é terrível. Você não pode pegar a sua criança de 7 anos de idade e levar pros seus pais. E falar, mãe, olha o que você fez. A sua mãe vai dizer, paciência, tem 30 anos. E assim, eu acho que você até pode, até certo ponto, mas não que vai ser isso necessariamente que vai trazer... Eu não gosto da palavra cura, né? Mas assim... Não vai fechar, né? não vai fechar. Eu não acho que é isso que necessariamente vai fechar. Eu até entendo, olhando dentro de um processo, esse lugar de querer, assim, meio que ser o advogado daquela criança que não teve e jogar mesmo na cara. Isso pode fazer parte do processo. Assim, tá me vindo uma coisa de ser a voz que aquela criança não teve. Mas até isso é responsabilização, né? Sim. Até isso você tem que fazer, de fato. Até isso você tem que fazer, Mas eu pensei nisso, assim, de que talvez não seja o que feche, mas seja parte do processo, se for necessidade da pessoa. Com certeza. Que é você usar a voz que você tem hoje pra dar uma voz a essa criança que não tinha... Ou não tinha, como a gente falou, esse repertório, né? Sim. Tinha de outras formas. E às vezes parte do processo vai ser, em algum momento, apontar esse dedo, né? Que essa criança gostaria, talvez, de ter falado, não faz isso comigo, não fala assim comigo. Olha o que você tá fazendo comigo. Então pode ser também. Olha o que você fez com ela.
né, comigo quando eu era criança. Mas eu concordo muito. Eu tava aqui com isso na cabeça. Quando que a gente ia chegar no ponto que fala dessa consciência de que hoje você pode dar pra essa criança e pra você mesmo o afeto, o acolhimento, a comunicação, Com a certeza. segurança, mas o quê? O carinho, Colo. o colo, O colo. o cuidado Sim. que essa criança queria, muitas vezes dos pais, dos cuidadores, e não Sim. teve, né? Me deu vontade de compartilhar da minha história pessoal também, né? Quando eu era mais nova, meu pai faleceu. E a minha mãe entrou num processo de uma tristeza, de um luto muito grande, né? Que durou muitos anos. E ela ficou muito triste com isso. E eu me senti muito deixada de lado, né? E é isso, assim, eu fui crescendo e eu acho que na época eu sabia disso, assim, eu tinha muita empatia pela minha mãe. Então eu queria muito ajudar ela, eu queria muito, né, estar ali pra ela e tudo mais. Quando eu cresci, ao longo do meu processo terapêutico, eu percebi a minha dor também. Falei, poxa, eu tive muita empatia por ela, mas eu me senti triste também, né? E aí na vida adulta eu fui e falei pra ela um dia. Eu cheguei um dia pra ela, assim, não foi planejado, foi aleatório. A gente conversando sobre meu pai e tudo mais, eu cheguei um dia e falei, mas você também me deixou meio de lado. E aí, quando eu falei isso pra ela, ela teve aquele choque, assim. Ela, filha, me desculpa. Ela foi super compreensiva, assim. Falar aquilo foi muito bom. Mas a minha mãe falar pra mim, me desculpa, não fez muita diferença. E eu acho que isso foi um estalo pra mim, assim. Foi um estalo pessoal, do tipo, não é mais ela. Não é mais com ela. Agora é comigo, sabe? Então, assim, esse cuidado, esse carinho, esse colo, ele tem que vir de mim. Ele vai vir de mim. Então, eu é que vou acolher a Carolzinha criança que perdeu o pai. E que não olhou pra própria dor, sabe? E aí, é aquela história que a gente falou mais no início, né? Ela chorou. Ela teve a tristeza dela, ela demonstrou de várias maneiras, a Carolzinha pequena demonstrou de várias maneiras que ela tava chateada com aquele luto. Mas ela não foi acolhida, não foi vista pelos adultos, por adultos que não sabiam, né? Porque é isso, a gente não tem manual de instruções pra saber como lidar com emoções, nem com crianças. Com uma então, criança assim, que perde o pai cedo. então assim, a gente não sabe como, mas tendo empatia por todas as partes ali, eu sei que a Carolzinha teve o momento dela. E hoje isso é muito importante pra mim de perceber. Que eu pedi ajuda. E hoje em dia, a minha parte interna, que ainda sofre de saudade do meu pai, pode pedir ajuda quando quiser. Porque eu posso estar lá pra ela. Sim. Acho que isso é Ai, muito que importante. lindo. Obrigada por compartilhar. Eu acho que é muito isso. E eu concordo que eu acho que é um processo e um momento da terapia e da vida que as pessoas detestam, assim. Que as pessoas... Também não sei se dá pra falar todo mundo, mas eu acho que 99% Exatamente. das pessoas que eu atendi e eu no meu processo, porque eu acho que a gente fica muito preso nesse lugar, que eu também acho que vale ter uma empatia, né? É compreensível. Que é esse lugar de, caramba, eu queria ter tido isso deles. Queria ter tido esse colo, queria ter tido esse afeto, né? Tô lembrando de vários clientes, assim. E até, mais uma vez, do meu processo. E é isso, é acolhível, mas se a gente fica preso só no queria ter tido deles... E aí fui pra 2 lugares agora, assim, 2 caminhos, que é, às vezes, quando você é adulta... com a maturidade e o repertório como adulta, você pode até pedir, falando agora especificamente dos pais, e por algum motivo eles, dentro do processo deles, hoje conseguirem dar aquilo que lá atrás eles não deram. Isso pode ser uma possibilidade, mas não é uma certeza. E eu acho que tem até a ver com o que a gente falou no outro episódio que a gente gravou, que fala muito de uma capacidade, possibilidade mesmo de maturidade emocional para reconhecer, para agir diferente, né? Porque fazer diferente não é fácil, então também requer um processo. Então eu acho que é aí que as pessoas travam, que é mesmo quando elas, por exemplo, dão voz a essa criança e tentam reconquistar, digamos assim, aquilo que elas não conseguiram, né? De ir atrás e conquistar aquilo que elas queriam quando crianças e não puderam, né? Mesmo quando elas fazem isso e não conseguem o resultado que querem dos pais, e aí entendem que talvez não vai ser deles, que é o que a gente tá falando. Pode ser de você mesmo, pode ser de outras relações na vida adulta. Eu também acho que aí é um momento de travar, assim, né? E aí a gente fica ainda ali, talvez, naquela dor, naquele acolhimento. E por que tá difícil de sair desse lugar, né? Eu acho que aí entra o luto pela expectativa dos pais, né? Nossa, você só tá lançando pedrada. Esse papo ficou mais, né? Mas assim que é bom. É assim que é bom, assim que é bom. Mas sim, tem o luto pela expectativa de quem os pais poderiam ser. Ou de quem você achou que seus pais seriam, né? Porque, de fato, a gente imagina e espera que eles sejam pessoas que eles são completamente diferentes dessa expectativa, né? Eles só são pessoas normais.
A gente acha que eles são, Com faltas. né, com faltas, como eles vieram ao mundo, com as transmissões geracionais deles, Com que eles receberam. com as crianças interiores feridas e machucadas deles, com os gatilhos deles, né? Sim. E nós seremos, como filhos, geradores de gatilhos dos nossos pais. Então, assim, a gente vai herdar esse tipo de coisa, a gente vai gerar esse tipo de coisa neles. Então, não adianta também a gente... Não adianta não, né? Não adianta que fala, mas... É muito difícil a gente esperar dos nossos pais algo que cure ou que faça um fechamento em uma ferida nossa, porque os nossos pais precisariam trabalhar as feridas deles também. Exatamente. Então, assim, um processo terapêutico longo, como o nosso, pra gente chegar nesse ponto, é esperar muito dos nossos pais. De meros seres mortais, sabe? Completamente. E aí eu acho que isso entra num lugar que eu acho muito bonito, assim, quando você traz esse lugar de não culpabilizar os pais, porque eu acho que é algo que dentro da psicologia a gente acaba fazendo muito. Eu acho que É muito comum. Eu acabo me pegando fazendo isso na minha vida pessoal e profissional. Mas é que eu acho que tem um limite que eu tô pensando, que é entre ter empatia e não necessariamente culpabilizar, mas pra quem tá ouvindo, né, e talvez esteja se identificando, isso não significa aceitar tudo, Com né? certeza. Que você vai entender que eles têm feridas, que eles são só pessoas e que isso significa que você precisa aceitar tudo. Aí que entra, que eu achei muito bom que você falou, que é sobre você. Então, qual que é a sua escolha? Sim. A sua escolha é, assim, dentro dos seus limites, do que você deseja, do que você quer, das suas possibilidades, o que que é possível, o que que você quer preservar dessa relação. Mas aí o ponto é esse, levando em consideração que essa pessoa não é como você gostaria que ela fosse. Sim. E até se a gente pensar, entre aspas, como ela deveria, se a gente pensar num ideal de pai e mãe, pai, enfim. Ideal de cuidadores, que são pessoas que oferecem segurança, Sim, afeto, acolhimento, né? A gente pode pensar nesse lugar que, tá bom, tem um ideal, tem o que talvez a gente acredite que deveria ser a partir do momento que uma pessoa coloca a outra no mundo. Mas é tão simples assim? Pois é. Não é tão simples assim, né? Sim. Eu acho que o que você falou é importantíssimo, assim. Ter empatia e entender de onde os nossos pais vieram não significa aceitar tudo deles. Significa colocar e impor limites, sim. Né? Significa falar daqui pra frente você não passa. Eu entendo de onde você veio, mas eu preciso do meu espaço também, eu preciso do meu limite, eu preciso das minhas possibilidades, da minha vida, né? Eu preciso poder ser diferente, né? E eu preciso poder trabalhar os meus traumas. E outra coisa que você falou é sobre você. Quando a gente coloca muita culpa nos pais, os pais viram protagonistas da nossa história. Essas reações estão muito boas. Eu sempre falo que eu sou muito expressiva, mas eu acho que não vai ter como, assim, porque você só tá lançando pedrada. Cara, sim, nossos pais viram protagonistas. Se a gente deixa, né? Se a gente deixa, assim. E aí Total. vira tudo sobre eles. E não é, né? Não é. Uma coisa que eu penso e falo muito, mas principalmente trabalho muito em mim, assim. Quando a gente sente muita raiva dos nossos pais, dos nossos responsáveis, assim, a raiva ela é um motor de mudança, né? Ela é um motor de transformação. Você tá naquela expectativa, na tentativa de transformar. Quem? O outro? O que que você vai fazer com isso? O que que o outro vai fazer com a tua raiva? Ele não tá nem aí. Ele tá vivendo a vida dele, sabe? Agora, quando você aceita o outro, você coloca isso em você mesmo, puxa, você pode se transformar, você pode mudar, você pode crescer, expandir, criar, né? E outra coisa, eu acho que eu vou bater nesse martelo o episódio todo. Aceitar não significa aceitar o que a pessoa faz com você. Ah, com certeza. Assim, eu acho que isso é muito importante a gente diferenciar, embora pra mim esteja claro na sua fala, mas é aceitar nesse lugar de, infelizmente, vamos fazer o luto. Sim, como se fosse fácil, né? Anos aí de terapia. Mas vamos fazer esse luto dessa expectativa, vamos acolher essa criança que não teve o que ela precisava naquele momento. Tem todo um processo. E aí a gente entende que essa pessoa é desse jeito, né? Então, aceitar nesse lugar de aceitar a realidade. Você pode aceitar longe de você. Aceitar longe de você. Eu só queria trazer essa diferenciação. É diferente de aceitar a pessoa junto daquilo que ela te causa e que ela faz com você, né? Achei muito bom. Você pode aceitar ela longe de você. Sim. E dentro do que você falou, me veio uma pergunta que eu acho que é assim, também divisora de águas, quando você falou dos pais serem protagonistas, também tem muito a ver com a nossa abordagem, que é... E aí a gente pode refletir de que forma seus pais serem protagonistas da sua vida te ajuda em algo. É verdade. Isso é... Porque, assim, será que também ficar nesse lugar de só culpando eles e só usando a energia da raiva
pra tentar mudar o outro, de alguma forma não esconde uma dificuldade ou um medo. Eu também, de alguma forma, sempre chego no medo nesse sofá. Não sei por que eu sempre chego no medo. Tô amando essa linha de raciocínio. Eu acho que a minha terapeuta tem a resposta, mas enfim. Será que esse movimento não fala de uma dificuldade da pessoa em ser protagonista? De um medo de, tá, se eu paro de culpar e colocar essa energia pra mudar o outro e olho pra mim, e aí? Uau, o que eu vou fazer com essa energia? Lindo. Silêncio. Silêncio. Sabe o que me lembrou? É muito difícil fazer terapia. É muito difícil. Isso me lembrou um bebê. Um bebê. A cena, a imagem que me veio na cabeça é um bebê deitado no trocador, sei lá, assado. Porque a fralda assou ele. Ele não é responsável pela fralda dele, ele nem sabe o que é uma fralda. Ele precisa de pomada, ele precisa de uma fralda nova, porque aquela fralda tá assando ele. É um bebê lá estatelado, coitado, precisando de outras pessoas se transformando e mudando e refletindo situações por ele. Totalmente dependente do outro pra cuidar, né? É, zero protagonista da própria história. Zero. E aí volta pro ponto que você falou, que é a pessoa perceber que ela é adulta e que ela tem possibilidade de trocar esse bebê hoje. Sim, ela pode trocar a própria fralda. Ela pode trocar a própria fralda. Ela pode ir ao banheiro. Pode ir ao banheiro, ela não precisa se cagar. Ela Sim. pode ir na farmácia comprar uma pomada. Sim. Tem muitas coisas, né? Sim. E aí eu volto assim, mais uma vez, a gente não tá falando isso num lugar de julgar ou nada nesse sentido de quem tem dificuldade de, né, de chegar nesse ponto e de se responsabilizar. Porque mais uma vez a gente volta pra responsabilização, que é se responsabilizar por o que de fato é sua responsabilidade. Isso né? é poder, né? A gente tá falando de poder. De você ter autonomia da sua própria vida. Total. Eu tava lendo um livro recentemente que ele falava sobre gatilhos, né? O tema não era nem sobre o que a gente tá falando, mas eu lembro do tema dos gatilhos que ele falava. E aí o livro trazia sobre como num casal, muitas vezes as pessoas se alimentam com gatilhos umas das outras, né? Então, por exemplo, um cara e uma mulher. Aí o cara tem medo de ser abandonado. Ele fica com uma mulher que é emocionalmente evasiva. E aí a mulher tá sempre ali, naquele vai, não vai, fica, não fica e tudo mais, ele engatilha. Se a gente pega esse cara e responsabiliza ele pela situação que ele tá, a gente empodera ele. A gente coloca ele numa situação de autonomia, de poder escolher estar ou não nessa situação, né? Então não é uma questão de culpar, é uma questão de poder dizer pra você, olha, você pode fazer algo a respeito da situação que você tá vivendo. Total. Né? Total. Isso, eu não vou nem entrar nessa tangente hoje, mas eu tava pensando hoje no banho. De fazer um episódio diferenciando responsabilidade e culpa. Pô, dá um temazão. Porque são coisas muito diferentes, assim. A culpa, muitas vezes, eu vejo, fica num lugar de passividade, assim, né? De falta de energia, desse lugar de condenação, você tá sendo condenado, é um lugar mais passivo. E a responsabilização tem literalmente ação na palavra, né? Fala de um lugar mais empoderado, de o que eu vou fazer com isso que eu tenho, com isso que tá acontecendo, né? Sim, é um motor de mudança, né? Sim. Você ser responsável, você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de criar, de inventar, de sair, de ficar, E é isso, né? Nesse exemplo, mesmo que a pessoa decida ficar. Ela decide ficar com a autonomia, com a autenticidade de dizer, pô, eu quero estar nessa situação, eu quero ver algo diferente nela. Cara, sim. Eu acho esse um exemplo muito bom, porque eu acho que as pessoas talvez tenham uma expectativa de mudança ou da terapia, como se fosse só sobre fazer escolhas diferentes daquilo que tá fazendo, ou escolher sair da relação que não tá te fazendo bem. Até no lugar de salvação, muitas vezes, que mais uma vez entra numa coisa de responsabilização, você tá responsabilizando a sua terapia e a sua terapeuta, e não a você mesmo, enfim. Cara, mas às vezes é sobre ter a consciência e a autonomia de escolher. Sim. Pode ser escolher ficar num lugar que tá ruim pra você. Você tem esse direito. Sim. Né? Sim. Quem somos nós pra julgar? Provavelmente já escolhemos a mesma coisa pra gente em algum momento, né? E às vezes, assim, você começa a rever a situação de uma maneira diferente, né? Você faz uma releitura da situação, né? Realmente, de novo, né, usando esse exemplo que é até do livro, eu tô numa situação em que eu me engatilho ou eu tô numa situação em que eu me sinto confortável? Em que eu me sinto à vontade, em que eu tô familiarizado com a situação, em que a minha criança interior tá confortável.
Uhum. Sabe? Porque se eu tenho uma criança que cresceu num ambiente, se eu tenho dentro de mim, né, uma criança que cresceu num ambiente de familiares evasivos, é ali que eu me sinto confortável. É ali que eu conheço. É ali que eu conheço. E se é isso que me deixa confortável, e se é esse ambiente que eu quero tá tudo bem. Uhum. Né? Em algum momento, com essa releitura, isso vai parar de me fazer tão mal, né? Uhum. Tá tudo bem também. Sim. Não, e eu fiquei pensando assim, que nesse caso e em outros, nem necessariamente é confortável, mas o conhecido deixa uma sensação, nem que seja, eu não sei se é real ou falsa, mas de mais segurança mesmo, assim, Sim, porque pode ser muito desconfortável, sim. mas esse desconforto, por ser familiar, ainda às vezes é maior do que o desconforto de experimentar uma coisa nova que você não faz a menor ideia Sim. de como que vai ser, como que você Sim. vai receber. Aí eu fiquei pensando em adultos que foram crianças com pouco afeto, assim, enquanto que eu não vi isso na minha clínica. Uma vez uma supervisora minha falou uma frase que, assim, mudou minha visão, tão simples, mas mudou minha forma de ver, que às vezes essa pessoa não tem nem roupa pra isso. Não tem roupa pra receber um afeto, pra receber um carinho, toque físico, né? Porque não teve. E aí vai ficar num lugar em que ela, entre aspas, tenha roupa para viver aquela situação, porque ela conhece, ela tem repertório, ela já sabe, né? Como responder a isso, como fugir disso, como reagir, enfim. Sabe o que isso me lembrou? Quando você estava falando mais cedo de pedir aos nossos pais algo que a gente precisava. Uhum. De buscar os nossos pais por qualquer coisa que seja, né? Por algo que a gente precisava na infância. Muitas vezes a gente vai receber aquilo, é até o exemplo que eu dei da minha vida pessoal também, né? E vai falar, isso não faz mais sentido. Uhum. Né? Isso é uma roupa que não me cabe mais. Uhum. Né? Isso me lembrou de um filme que é um filme, assim, super pesado, que é... Ai, como é que é o nome do filme? A ideia do filme é que ela tem um processo, né, de transtorno alimentar, ela vive esse processo numa clínica, e aí no final do filme, a mãe dela tem um processo muito bonito de reconexão com ela. Uhum. E aí ela vai e abraça a filha, ela alimenta a filha, né? Então ela tem todo aquele momento de dar à filha o que ela precisava quando ela era bebê. E apesar de ser um processo muito bonito, quando eu vi aquela cena pela primeira vez, eu fiquei pensando, ela não cabe no colo da mãe, porque ela é adulta. Uhum. Isso foi muito legal, assim, de pensar, tipo, você está recebendo algo que você precisava, mas você precisava há muito tempo atrás. Uhum. Hoje em dia, quem precisava lhe dar isso era você. Uhum. E assim, longe de mim falar o que a menina precisava, né? Claro, ela Sim. sabe o que ela precisava, mas a minha sensação foi muito essa, sabe? De Uhum. tipo, depois de um tempo, quem precisa disso, quem precisa alimentar essa criança interior não é mais quem tá do lado de fora, Uhum. sabe? Completamente. Eu achei um ótimo exemplo, porque eu fiquei pensando nisso, assim, tudo bem, a gente ainda pode querer precisar desse colo, né, de mãe, se for o caso, mas eu achei muito interessante isso que você trouxe e que eu acho que essa é uma das grandes teclas que eu vou ficar batendo. Não necessariamente a gente vai conseguir. Então, o que a gente vai fazer com isso? Mas a nossa criança interior sempre cabe na gente, né? Uhum. Isso é legal. Sim. A gente consegue acolher ela, né? Ela cabe na gente. Totalmente. E aí eu fiquei pensando, Carol, pra te perguntar como que a gente... Tem aquelas pontas de prova. Como que a gente se responsabiliza e cuida da nossa criança interior, assim? Mais uma vez, são aquelas pontas que eu sei que não tem uma resposta pronta, uma receita de bolo, mas na sua perspectiva, no seu processo, e você como terapeuta, assim, como que a gente faz esse processo? O que significa pra quem tá ouvindo, pensando, tá, o que significa eu acolher e cuidar dessa criança? Essa é uma pergunta muito grande. Uhum. Daria um episódio inteiro. É, né? Eu acho que eu começaria por olhar para o que te machuca. Por onde você tá ferida. Uhum. Quando você começa a olhar para essas feridas, para esses machucados, para essas mágoas, mesmo que sejam mágoas adultas, sabe? O que hoje te machuca? Tá, sei lá. Pegar o exemplo do livro, por exemplo, né? Uhum. Esse cara que tava nesse relacionamento. Ele percebe que é uma situação em específico que tá machucando ele, Uhum. né? É uma atitude da minha esposa ou da minha, sei lá, da minha parceira que tá me machucando. Você começa a perceber de onde aquilo tá vindo. Quais histórias da minha vida têm a ver com aquilo que se relacionam com quem eu sou, né? O que isso diz de mim? O que viver essa história, o que viver essa situação diz de mim? Quando você percebe o que diz de você, você consegue acessar. Assim, eu tô falando isso de uma forma muito direta, mas não é tão direto assim. Não é Isso mesmo. são muitos dias de terapia, muitas sessões, muitos processos, às vezes anos, né? Mas em algum momento você vai acessar alguma história sua, da sua infância, que vai te remeter àquela criança ferida, que tem a ver com essa história. E aí, pum, tem aquele estalo, aquele gatilho. Olha, esse era o meu gatilho. Era isso que dizia que eu não era suficiente. É que nem a situação da moça que olhava pro alto, lembra? Ela falou,
eu olhava pro alto, eu achava que eu não era suficiente. Olha, eu não acho que eu sou suficiente no meu trabalho. Eu não acho que eu sou suficiente no meu relacionamento, e eu fico pulando de relacionamento. Então, assim, quando você tem esse estalo, você percebe de onde vem. Você percebe até às vezes qual é a idade da criança que tá dentro de você, achando que você não é suficiente. Então, a fulaninha de 3, 4 anos de idade acha que eu não sou suficiente, e eu até hoje tô comprando essa ideia. Como você falou, eu tô engolindo essa ideia e não tô digerindo, não tô percebendo. Quando você percebe isso, você consegue acolher essa criança. Como você acolheria uma criança de 3, 4 anos que fala que não é suficiente? Excelente. Às vezes não é tão complexo. Não. Assim, pode ser Só é doloroso. difícil, pode ser doloroso, mas essa é uma ótima pergunta que é, se você visse uma criança, não a sua, porque quando é a gente, se olhando no espelho, pode ficar mais complexo. Se você visse uma criança de tal idade vivendo isso que você está descrevendo pra mim, o que você falaria pra ela? Como que você cuidaria dela? Porque uma coisa que eu me dei conta ouvindo você é que eu acho que as pessoas não percebem ou demoram pra perceber que elas se tratam e falam com elas mesmas e com as crianças interiores dela da mesma forma como elas julgam, criticam e culpabilizam esses pais, assim. O discurso consigo é o mesmo. É verdade. Então, é um lugar de apontar o dedo pros pais, de, nossa, olha como eles falavam comigo. E aí, quando você vê, você também tá falando, né? Assim com você. Então, como que você pode desenvolver, lembrei da criatividade também, uma outra forma, né? Como que você gostaria? Sim. Porque eu gosto muito também dessa pergunta. O que você acha que aquela criança gostaria de ouvir? Eu tava pensando nisso, sabia? Existe uma magia muito grande que eu acho que fala, dentro da Gestalt, né? A gente fala muito sobre isso. Existe uma magia muito grande de quando você se conecta com a dor que você tá sentindo, você descobriu o que você precisa. Né? A gente percebe, a gente descobre, a gente enxerga o que a gente precisa. Cara, muito. E eu acho, até porque eu lembrei de uma sessão minha de terapia, que as pessoas ficam muito presas no porquê só, né? Por que eu tô sentindo essa dor? Às vezes você pode até entender o porquê, mas assim, fica muito presa só em entender, assim, nesse lugar de dissecar. E eu lembro que esse dia a minha terapeuta falou, só sente, só se conecta, assim, fica um pouco. E aí a coisa fluiu. Então me veio essa coisa de realmente, sem tentar racionalizar necessariamente, sem tentar entender, mas só se conectar, sentir num espaço seguro, com pessoas seguras nessa dor. Isso já pode abrir uma porta um pouco maior pra o que você tá precisando. E aí vem o que estalo. essa dor tá precisando. Vem o estalo. Exatamente. Que nem nessa situação quando eu falei com a minha mãe. Eu falei pra minha mãe, mas você me deixou sozinha. Aí ela, me desculpa. Aí me veio o estalo, não era disso que eu precisava. O que eu precisava era do meu acolhimento. Ou de outras pessoas, né? Porque nem deu tempo da gente entrar, assim, não vai dar. Mas que eu falei um pouco, mas que é você buscar esse colo que talvez seus pais não consigam te dar em outras relações. É a coisa mais bonita, assim, quando eu vejo. Eu lembrei de uma amiga minha que tá passando por uma situação difícil de um luto, enfim, de uma cachorrinha que foi a cachorrinha da vida dela. E eu fiz um comentário, a gente tava marcando alguma coisa. E aí eu falei, não, mas no dia tal, eu lembrei que é o dia que faz 1 ano, né? Então, vamos tentar marcar outro dia, assim. Eu já tinha esquecido muitas vezes essa data, mas depois de tantas vezes que eu confundi a data e que ela me falou, aí eu fixei, porque eu sou assim, eu demoro pra lembrar, mas quando eu fixo, eu não esqueço, principalmente data. E aí ela falou pra mim, ela falou, cara, eu fiquei até um pouco embasbacada, assim, de quando você falou isso, você lembrou, e aí a gente conversou um pouco sobre isso, de como que é curativo. Aí a gente, que essa minha amiga, a gente faz isso, a gente entra nas nossas terapias, conversas profundas, e aí ela trouxe isso, assim, cara, me conectei com esse meu processo e como que foi, assim, como que é curativo ter relações que enxergam, Com certeza. que lembram, que vão dar colo. E que é o que a gente tá falando no episódio todo. Talvez nossos pais não vão conseguir dar isso pra gente, mas como que é a gente poder construir essas outras relações, né? Eu acho que também é algo curativo pra essa criança interior. Com certeza. Me deu até um insight aqui de que não necessariamente sempre, mas muitas vezes a terapia vai ser um caminho para a cura, né? Não a cura. A terapia vai abrir as portas, mas você vai caminhar, né? Então a terapia vai abrir as portas pra você perceber que você precisava, sim, né? De um grupo de amigos sabendo sobre o seu processo de luto. Sim, não é só sobre a terapia, exatamente, né? É perfeitamente colocado, né? É a terapia como muitas vezes como esse caminho para você desenvolver coisas fora da terapia que supram essa necessidade que você não pôde suprir, né? E que não supriram pra você. Carol,
Nossa, que Incrível. conversa. Incrível, que papo. Ficaria aqui mais 3 horas. Também. Não sei se vocês ficariam ouvindo aí. Por isso que eu preciso cortar, senão a Infelizmente, gente... senão a gente vai. Nossa, senão a gente vai, mas você volta com certeza. Ai, sim. O sofá fica em Amei aberto sofá. esse convite. Muito obrigada, eu acho que foi muito rico. E para vocês que que estão bom. ouvindo, como sempre, deixem aqui embaixo nos comentários o que ficou mais forte para vocês, essa nossa conversa, o que vocês estão levando, se teve algum insight, o que vocês se sentirem confortáveis de compartilhar, coloquem aqui no comentário. E eu fiquei com vontade de deixar a pergunta para quem tá ouvindo, que é, que ferida, uma pergunta como se fosse simples, né? Mas enfim, que ferida possivelmente você acha que sua criança tinha ou sua criança teve que você pode cuidar? Você pode passar pomada, trocar a fralda. O que é sua troca de fralda que você pode fazer? Fiquei pensando em deixar Uma para as ótima pessoas pergunta. refletirem. O que é essa troca de fralda? O que é a sua fralda que você mesmo pode trocar nesse momento? Eu tô passando aqui, vou ficar Sim, refletindo comigo das com minhas. certeza. E onde as pessoas podem te encontrar? Bem, eu tô no Instagram, psicóloga.carolinabittencourt. Lá eu falo sobre infância, adolescência, sobre desenvolvimento, coisas que eu gosto de falar, né? Conteúdos que eu adoro compartilhar. E é isso. Atendo crianças, adolescentes, jovens adultos na Barra da Tijuca e online. Agenda aberta, todas as informações Sim. dela vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, gente. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, de classificar o podcast, isso ajuda muito na divulgação. Então, tudo que vocês puderem fazer, comentar, curtir, compartilhar, classificar, ajuda muito na divulgação. Não esqueçam de fazer isso. Todas as informações da Carol vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo episódio do No Sofá da Minha Casa. É no sofá da minha casa. É no sofá da minha casa.